dia. Bem, nós estamos nos aproximando do horário de início, saudando a todos uma vez mais, por nos encontrarmos reunidos nesse propósito de dar continuidade ao estudo das obras de Manuel Filomeno de Miranda. Essa é a nossa aula de número 02. Nós fizemos uma modificação em relação ao ano passado, e nesse detalhe de sempre fazer vínculo a uma aula, porque, por vezes, um capítulo demanda muitos encontros. Então, na hora de identificar no site que gentilmente nos hospeda, algumas pessoas vão enfrentando dificuldade de achar a aula. Que hora estava vinculado ao número do capítulo, então achamos melhor vamos fazer esse teste esse ano pela vinculação do número da aula e o tema. E aí, quando for fazer a busca da página da Sociedade lá de Xique-Xique, União Espírita, fica mais fácil para todos nós. Nós vamos fazer uma reflexão inicial a partir da perspectiva do tema do livro, já preparando para a nossa prece. Não são poucos os espíritos que têm nos chamado a atenção acerca dos desafios que a hora da transição estaria a nos apresentar. Em especial, o esforço que devemos ter nessa associação entre conhecimento de natureza cristã e o seu comportamento correspondente no mundo. E esses estudos, de certa forma, eles nos ajudam a entender essa dinâmica existencial, mas, por vezes, a nossa vontade ainda vacilante faz com que deixemos de aplicar essas orientações seguras. E por isso, Senhor Jesus, nós te suplicamos neste momento o amparo, a fim de que em torno de nós seja criado um ambiente psíquico favorável à manutenção de uma concentração, de uma mente calma e serena, para que os temas que aqui serão abordados encontrem acolhida em nosso íntimo, gerando força motriz capaz de motivar a cada um de nós a sermos, no mundo, agentes, colaboradores da tua ideia de renovação social que se encontra em curso. Abençoa-nos, por favor, Senhor, em teu nome, em nome de Deus. Iniciamos esse nosso encontro com votos de paz, a benefício de toda a humanidade, que assim seja. Olá, meus queridos amigos. Dessa forma, nós vamos dar início ao nosso estudo, ao nosso estudo. Eu gostaria só de saber se o som ele tá bom para vocês. Tá bom, Marcos. Ele tá com som bom. Melhorou? Melhorou agora? Tá melhor? Tá melhor. Ótimo. Então vamos lá.
Nós tivemos a oportunidade, no nosso último encontro, de analisar a questão da linha divisória, que é o termo que Filomeno nos apresenta, como aquela fronteira entre o equilíbrio mental e os nossos desajustes. As questões kármicas interferem nessa modulação de um lado para outro, nessa mudança de tônus emocional, e a emoção, quando se altera, é porque a leitura que fizemos dos eventos produzem uma resposta orgânica, e essa resposta orgânica, se nós analisarmos pelo padrão energético, se ela for uma resposta emocional intensa no campo da irritação, da raiva, do medo, isso produz uma espécie de campo eletromagnético distorcido, envia uma mensagem para o meio, e aí aquilo que eram fatores ambientais estressores, os nossos compromissos kármicos, agora nós poderíamos consorciar junto a esse estado de desajuste, como fator causal também, a influência da dinâmica espiritual. Esses compromissos, né, que nós trazemos do passado, também influenciam sobremaneira no estado atual em que nos encontramos. Vimos também que é perfeitamente crível que transitemos de um para o outro lado, tenhamos momentos de desajuste, mas aí nós realizamos um movimento de reconsideração, retornamos ao equilíbrio, e espera-se que, após feita essa análise, nós evitemos transpor essa linha demarcatória, e se uma vez mais o realizarmos, que ela seja numa intensidade menor, resultado do aprendizado colhido da experiência última, até que, em algum momento, nós alcancemos um controle mental de tal ordem que nem o meio, nem os compromissos existenciais, tampouco as influências de natureza espiritual, serão aqueles indutores ou promotores do desajuste. Mas isso nós só adquiriremos essa condição na medida em que evoluirmos espiritualmente. Então, vamos começar as nossas considerações analisando os primeiros parágrafos dessa mensagem, desse capítulo, onde Filomeno começa a nos trazer duas perspectivas, agora saindo do campo das influências, mas analisando as questões mais referentes ao indivíduo. Então, o nosso temperamento, associado às injunções da existência, essas injunções nós vamos encontrar na literatura espírita, muitas das vezes, como adversidades. Uma adversidade é um evento que acontece e que não foi planejado, ou não era esperado. Alguns autores afirmam que as adversidades, elas também podem surgir como fator motivacional. Então, a adversidade, em que pese via de regra nós associarmos a eventos de natureza sempre negativa, as adversidades da existência, as adversidades da vida, no campo da filosofia, uma adversidade, ela diz respeito a um evento inesperado. E aí, quem é que vai fazer a leitura e reagir a este evento? Somos nós. E o fator temperamento ajuda sobremaneira para que essas injunções sejam melhor ou
de forma mais prejudicial para nós e para outros, analisada e trabalhada. Mas isso tudo, tanto o temperamento quanto as injunções, elas são decorrência natural do somatório dos valores que transitam pelas várias reencarnações a transferirem-se de uma para outra etapa carnal. Então, veja que interessante. Essas adversidades, essas ocorrências que nos visitam, vez por outra, embora muitas delas estejam como ato comum da existência, que eu quero dizer como ato comum. Eu tenho que pegar um transporte público. Não é porque, ao dirigir-me ao transporte público, eu enfrentar um engarrafamento, esbarrar-me em uma pessoa agressiva. Esses detalhes pequenos são ocorrências naturais da vida. Não significa que naquele dia eu ia me aborrecer porque eu perdi o trem do metrô, ou estava muito cheio. Não. Isso são eventos naturais que colocam em teste a nossa capacidade de ajustar a essas ocorrências. E o que ajuda ou complica esse ajustamento? Lembremos-nos que o temperamento é decorrência natural das nossas existências anteriores. E é justamente isso, esse entendimento de que o temperamento é uma espécie de característica inata do ser, que é analisada pela psicologia, ao afirmar que o temperamento é essa parte inata da personalidade. Aqui, só fazendo um recorte, veremos algumas considerações a respeito disso. A nossa personalidade, ela basicamente são recortes do nosso temperamento, do nosso caráter e do nosso comportamento. Ou seja, são os caracteres que definem o indivíduo. Esse conjunto, essa somatória de temperamento, mais o caráter, mais o comportamento, definem a nossa personalidade. É lógico que existem outras condicionantes, mas esses três são os principais com os quais nós lidamos mais facilmente para o entendimento da proposta. Então, o temperamento é inato porque nós trazemos de nossas existências passadas, resultado das experiências que tivemos, como lidamos com essas experiências, tudo está registrado na nossa memória profunda. E isso marca o corpo em formação. Aquela estrutura mórfica já definida nas primeiras semanas gestacionais e que, infelizmente, alguns juristas, médicos, inclusive pseudo-religiosos, afirmam não ser nada além do que um amontoado de células que definem uma estrutura que terá uma destinação a partir do nascimento. A visão espírita e a visão esmagadora da nossa sociedade entende que naquele corpinho de primeira, segunda, terceira, quarta semana de gestação, aquela estrutura ainda em desenvolvimento já se encontra vinculado um ser de natureza divina, de origem divina e de natureza espiritual. Então, sobre esta estrutura, nós vamos imprimir o nosso temperamento. O temperamento, ele é de difícil modificação, mas há recursos que podem ser utilizados para aumentar ou diminuir a sua manifestação. Então, se eu reencarno com um temperamento colérico, isso porque o acúmulo das minhas experiências me levaram a esse nível de patrimônio. Eu tenderei, desde berço, a manifestar este temperamento. E é muito interessante quando nós observamos, por exemplo,
Uma criança, quando se vê contrariada, ela manifesta esse temperamento colérico ao arremessar objetos na direção de outrem, ou arremessar o objeto para o chão, ou morder. Então, faz parte desses processos instintivos que qualificam aquele ser. Não é à toa que em o Evangelho segundo o Espiritismo nós vamos encontrar um alerta da espiritualidade para que nós, pais, tivéssemos a atenção para esses sinais que começam a surgir na primeira, na segunda infância. São comportamentos que sinalizam determinados problemas que, uma vez percebidos e tratados na justa medida da capacidade de entendimento daquele ser, há uma chance muito grande de que desvios ou essas posturas muito mais intensas do nosso temperamento sejam diminuídas a sua manifestação e potencializada outras questões que são de relevância para o ser em fase de desenvolvimento. Tá? Isso e essa parte introdutória que Filomeno nos chama a atenção é para que, mais à frente, na medida em que avança o estudo do tema, e este é um ponto sobre o qual o autor sempre vai colocar o dedo na nossa tecla, é para que nós nos afastemos da condição de vítima quando submetidos em um processo de natureza obsessiva. Não há obsessão sem causa justa. Há sempre um fator, algo que atrai aqueles a quem prejudicamos para o entorno de nós. E essa reconciliação, se não foi feita no passado, deverá ser realizada no momento atual. Mas não somente o caráter, o temperamento e essas injunções da existência são decorrentes deste somatório dos valores que transitam de uma para outra encarnação. Poderíamos colocar também o caráter, que é o segundo componente da personalidade. E o caráter engloba o temperamento. Mas, diferentemente do temperamento, o nosso caráter ele é alterado, ou ele pode ser alterado ao longo da existência, por meio da educação, do contato social que estabelecemos com outros idênticos a nós, ou seja, o meio onde nós estabelecemos as nossas relações sociais. Então, o caráter ele é mais moldável, mais adaptativo, e faz com que nós modifiquemos a estrutura da nossa personalidade. E este caráter modificado, ele controla o temperamento. E isso espera-se, que redunde em um comportamento mais ajustado. Comportamento é a parte visível, é a parte notória, é aquela que todos irão observar. Embora nós tenhamos uma capacidade de nos comportar socialmente de maneira ajustada e intimamente nós nos manifestarmos, lógico, até um determinado nível, de uma maneira diferente, portanto, os meus pensamentos não correspondem às minhas ações, ou não correspondem aos fatos, essa é uma possibilidade, mas quando isso acontece, há um nível de desajuste que precisa ser levado em consideração. E é interessante nós observarmos que há um fatalismo da evolução. E eu gostaria de lançar aqui uma pergunta a todos para ver se vocês concordam ou não em uma
tem um posicionamento que, às vezes, no nosso movimento espírita, ele encontra entendimentos diferentes. É a questão do progresso e evolução. A Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, por exemplo, em um texto muito interessante, disponível na sua página, afirma que são dois conceitos diferentes. O progresso, ele é percebido como um processo da evolução. E aí, eu vou fazer uma comparação, por favor, entendam, não é nenhum merchandising, mesmo porque eu não tenho esse aparelho, mas observemos o fenômeno mundial dos aparelhos de telecomunicação, que é o iPhone. Tá? Quando eu analiso um modelo em relação ao ano anterior, em relação ao ano seguinte, ou seja, o lançamento atual, é fácil eu identificar que ocorreu progresso tecnológico, porque foram incorporados à última versão as novas tecnologias disponíveis no mercado. Então, o iPhone 15 chamadas domesticadas, a partir daí eu crio novos hábitos. E o hábito novo, portanto, condiciona o indivíduo, prepara o indivíduo para esses eventos estressores do meio, sobre estes realizar uma leitura totalmente diferente. Está chovendo muito hoje. Poxa, ainda bem que eu tenho um guarda intencional, ele é o agressor, eu sou a vítima. Então, eu vou para o pensamento cristão e eu ofereço a outra face. Então, na medida em que eu vou entendendo isso, em que os meus pensamentos, as minhas percepções, elas modulam as minhas relações com o mundo,
e a minha vontade e a motivação, elas determinam o meu comportamento. Se eu entender que essas dimensões precisam estar num estado de serenidade, calma, quando eu compreender isso e colocar em prática isso, eu e todos nós estaremos diante de um estado de paz continuada. Enquanto isso, viveremos as agruras da existência, porque são eventos naturais que fazem parte do nosso processo de crescimento, de evolução espiritual. E aí Filomeno vai dizer: a mente é o espelho a refletir os estados íntimos. Os espíritos que de nós se aproximam, eles percebem esse estado íntimo, as conquistas logradas e as expectativas nossas em relação ao porvir. Mais interessante, segundo Jorge Andréa, psiquiatra espírita já desencarnado, a percepção das conquistas futuras, elas só ocorrerão quando nós despertarmos o nosso superconsciente. Porque aqui a referência à conquista futura não é conquista de natureza material. O meu emprego, o meu concurso público, o meu casamento, isso são questões que dizem respeito às experiências do cotidiano. Porque há encarnados que já estão preocupados com a encarnação futura. Puxa, eu vou desencarnar um dia. Eu não sei o dia. Mas como eu quero chegar no mundo espiritual? Eu tenho sempre, eu espero em uma existência futura exercer a medicina. Então eu vou aprofundar leituras. Talvez eu não tenha as condições neste momento. Eu também já estou me programando para ser médico, né? A reencarnação futura. Assim eu espero, porque na atual essas algumas questões que dizem a prática médica, eu não as suporto bem, principalmente quando eu sou o indivíduo que passa pelo processo. Enfim. Então, isso está lá no campo das minhas perspectivas futuras. E a mente espelha isso. Essa mente, e aí os conceitos são os mais variados possíveis, eu construí para mim um entendimento, e já deixo logo bem claro que não é a expressão máxima da verdade. Eu diferencio espírito, mente e consciência. Embora tudo seja parte integrante do espírito, por método, o espírito é o fulcro, é o centro de tudo. Deste centro é projetado, e aí Joana de Anjos vai dizer que a mente é uma secreção do espírito. E esta mente, ou por meio desta mente, que é um campo, daí essa imagem em forma de GIF, né, saindo da nossa estrutura cerebral, esta mente, ou dentro desta mente, entendendo-a como um campo de manifestação do pensamento. Lembremos que uma lâmpada, uma vela acesa, ela, num ambiente escuro, produz um campo de luminosidade. Quanto mais intensa a chama, maior é a área iluminada. Esta área iluminada, o meu entendimento, esta área é o campo, nosso campo mental, ou o nosso corpo mental. Aliás, eu prefiro o conceito de campo mental. Neste campo mental estão os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, a leitura do mundo.
E o estado resultante desses processos seria a consciência. A consciência de sono, por exemplo, seria aquela, segundo o pensamento de Pietro Ouspensky, adaptado por Viana de Carvalho, a consciência de sono, ou o estado de consciência de sono, seria aquele em que os processos mentais ainda não despertaram para outros valores senão a busca daquilo que diz respeito à existência, à simples sobrevivência do indivíduo. Se nós olharmos para um outro contraponto, que é a estrutura dos nossos centros de força, seria aquele indivíduo que a sua consciência estaria centrada nos centros nervosos do estômago para baixo. Então, ele tem uma sobreexcitação dos centros básicos, uma mediação dos valores pelo centro cardíaco e pouca preocupação com os centros superiores que conectam o indivíduo, quer queira ele não, à espiritualidade. Então, essa mente, esse campo de manifestação dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, as percepções que realizamos, as trocas com o meio, refletem os nossos estados íntimos. Aonde quer que eu esteja, os espíritos irão me identificar. Não é à toa que na questão 457 e seguintes, até a 459 do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar lá o quê? Que os espíritos conhecem os nossos mais íntimos e profundos pensamentos, aqueles que gostaríamos de esconder de nós mesmos, porque está em nosso campo mental. Ah, mas o meu campo mental está estruturado, segundo a psicologia analítica, em níveis, em camadas. Não tem problema. As camadas mais profundas deste campo, e agora nós poderíamos falar em nível de consciência, as experiências que tivemos, que geraram esses estados íntimos perturbadores, estão lá presentes em forma de pulsões. Não a pulsão no sentido freudiano, mas naquilo que pulsa, que emite um padrão energético, que Jorge André chama de núcleo em potenciação. Fica lá, mandando um padrão vibratório, pum, tipo um sinal que é captado por um radar. Este radar, os nossos desafetos espirituais, ou aqueles com os quais nós estamos na mesma faixa, são os assemelhados a nós mesmos. Na continuidade, falando um pouco mais a respeito da mente humana, esta mente, portanto, segundo Filomeno, ela é composta de recursos psicofísicos. Esses recursos psicofísicos trabalham basicamente em estímulos-respostas. Não nos esqueçamos de que na dimensão espiritual também possuímos mente, porque temos um corpo chamado corpo espiritual ou perispírito, que ainda é uma estrutura material, embora de natureza quintessenciada. Quando essa estrutura de natureza quintessenciada se junta com a matéria orgânica, produzindo um cérebro físico correspondente ao cérebro espiritual, por meio da cerebração. Cerebração é uma expressão, uma palavra que tem um significado de a ação do cérebro. Todos os nossos lobos, todas as nossas áreas exercem uma função e, no exercício das suas funções, a mente se projeta no mundo. E esses estímulos e respostas são as leituras que fazemos do entorno. Então, a mente ela é permeada desses recursos. Desta forma, nas paisagens mentais, facilmente se expressam os estados múltiplos da nossa personalidade.
temperamento, o caráter, o comportamento, como nós já comentamos no início do nosso encontro. Olha que interessante. Estão lembrados do psicoscópio? Aquele instrumentozinho que André Luiz nos apresenta, me lembrem, eu acho que é nos domínios da mediunidade ou é em Missionários da Luz? Me ajudem. Eu acho que é nos domínios da mediunidade. Esse aparelho que vai medir as possibilidades do indivíduo e, ó, vamos desempatar o jogo aí, tem duas indicações. Mas vamos lá. Bom, nós sabemos que há um consenso que é na obra de André Luiz. Daqui a pouco vai surgir a certeza de em que livro. Bem, esse psicoscópio vai realizar uma leitura do nosso campo mental, que se manifesta por uma energia ou um campo energético que gravita no entorno de nós, denominado de aura. Aonde quer que estejamos, nós estamos nos mostrando. Os outros analisam o nosso comportamento, que é percebível pela fala, pela escrita, pelas postagens nas redes sociais. E aí, esse é um exercício que eu tenho feito de mudança radical, e que eu ando modulando, porque há questões que precisam ser levadas em consideração nos momentos atuais. Então, a mente humana, ela eu digo que é o grande cartão de visita para a dimensão espiritual. Mas olha que bacana. A neurociência, ultimamente, vem apresentando um conceito chamado teoria da mente. Mas o entendimento dessa teoria é que é bastante diferente daquela que, num primeiro momento, a gente constrói. A teoria da mente, ela é entendida como a capacidade que nós temos de, diante de uma outra pessoa, construir uma teoria sobre a mente do outro. E ao construir uma teoria a respeito da mente, quando a gente fala em mente, nós estamos, quais são os recursos psicofísicos que naquele momento eu estou percebendo? E quando a minha teoria da mente sobre o outro se encaixa na teoria da mente de mim mesmo, nós entramos em sintonia. Quando não, eu sinto antipatia. Eu não interajo com muita facilidade num primeiro momento. Ou por um erro de percepção, ou porque realmente os padrões mentais são diversos. E aí o convite para que nós aceitemos os pensamentos divergentes do nosso. Se nós somos todos filhos de um mesmo pai, portanto, constituímos uma família universal, mas como diz a, a, a mídia, a nossa família é muito unida, mas também muito oriçada. Briga por qualquer razão, mesmo, como é que é? Sei lá. Enfim, é preciso que, portanto, para que nós constituamos uma família universal equilibrada, nós comecemos a pensar dentro dessa perspectiva. E vejamos, Filomeno vem nos preparando parágrafo a parágrafo para tão somente depois ele mergulhar nas características mais intrínsecas dessas relações, que são estabelecidas entre encarnados e desencarnados,
entre desencarnados e encarnados e entre desencarnados também. O problema é que nós não nos acostumamos a nos ver como espírito. Basicamente, nós centramos a percepção sobre o corpo, porque aquilo que mais nos impressiona. Mas um dia nós deixaremos este veículo. Um pouco mais. Então, o fracasso ou o sucesso são resultantes dos processos mentais que construímos que Marcos, impulsiona o indivíduo à realização. Pois Marcos, não? a música é essa família é muito unida e também muito oriçada. Brigam por qualquer razão, mas acabam pedindo perdão. Ah, maravilha, obrigado, Dara. Exatamente. Está vendo como é bacana? E a gente realmente precisa, né, entrar nessa perspectiva de estabelecermos relações saudáveis e nos perdoarmos mutuamente. Quando advém, portanto, o fracasso, este fracasso é a resultante, e quando a gente fala assim, resultante, nós temos resultados que são físicos. A gente já viu a pedagogia do erro em um dado momento, não me recordo aonde foi que nós estudamos isso. O quanto um erro ele tem uma dimensão qualitativa, ou seja, quantas pessoas atingiu, tem uma dimensão quantitativa, né? Quantas pessoas atingiu uma escolha indevida, uma dimensão qualitativa. Esse erro praticado, ele é um erro de natureza material, ele é um erro de natureza moral, e o número de testemunhas deste processo. Lembremos de que nós temos testemunhas encarnadas e desencarnadas. Eu posso estar sozinho, mas eu tenho companhias espirituais a observar o que eu estou fazendo. Questão 459, letra A do Livro dos Espíritos. Então, o fracasso vai surgir em nosso campo mental sob a forma depressiva, ansiosa, traumática, neurastênica e outras formas de adoecimento mental. Então, o fracasso, mesmo que ele só atinja o indivíduo, aparentemente, né? Porque nós temos pessoas com as quais nós nos relacionamos. Então, embora eu pratique um ato que atente à minha integridade, a resultante pode impactar na vida de muitas pessoas. Estimativas, por exemplo, afirmam que um evento suicida gera sofrimento profundo em, no mínimo, 12 pessoas. 12. Núcleo familiar e amigos proximais. Então, o fracasso se manifesta de formas variadas, dando gênese a enfermidades psíquicas também de forma variada e de complexa nomenclatura. Tanto é que nós tínhamos, existe o CID, né, que é o Código Internacional de Doenças, existe um CID específico para o adoecimento mental. E é impressionante o como as pesquisas avançam e vai se tipificando cada vez mais. Eu, particularmente, se fosse psiquiatra, na atual encarnação, eu provavelmente eu enlouqueceria, só pelo número de CIDs. Porque o que difere um do outro é um detalhe pequeno. É um detalhe pequeno. E, dada a minha condição evolutiva, creio eu
estudando essas questões, é humanamente impossível se você não se preparar muito para lidar com o sofrimento psíquico. Conversava esses dias com o meu filho, ele dizendo, pai, ele é psicólogo. Ele trabalha na área de RH, ele não quer ser psicólogo clínico. Mas aqueles que são psicólogos clínicos sabem melhor do que eu que o simples atender uma pessoa não é tão simples como nós imaginamos. Ele diz assim, pai, tem casos que são tão complexos que somente a escuta não é necessária. Eu tenho que associar escuta a anotar. E, às vezes, alguns, muito mais os psicanalistas, gravam e depois ouvem. Porque é no discurso atento é que eu vou identificar as palavras que expressam o sofrimento daquele ser. Pela repetição ou pela ausência da palavra. Aqui vai um exemplo. Se eu tenho um paciente que é atendido sistemicamente no meu consultório, eu não sou psicólogo, viu, gente? Penso em me formar terapeuta, um dia, quem sabe. Mas vamos criar essa possibilidade. E este paciente nunca falou na família. Em tese, há algo dentro dessa constelação familiar que ele não quer expor. E projeta os problemas dele somente na relação com a sociedade. Mas esses entendimentos forçam o indivíduo a uma atenção muito profunda à fala do seu paciente. Não é à toa, a gente sempre traz essa questão de que o dialogador precisa ouvir o espírito que se apresenta pela psicofonia. Porque em ouvindo, em prestando atenção, em estimulando o diálogo, ele vai entender qual é o mote principal, qual é a dor central daquele espírito. E aí ele vai dialogar com o espírito não para convertê-lo ao espiritismo, mas para entender a forma por meio da qual aquele sofrimento se manifesta. É um discurso depressivo? É um discurso centrado em ansiedade? É trauma? É mania? Os gestos podem ser observados. Daí, o diálogo tem que ser de olho aberto. O dialogador não pode fechar os olhos. Ele trabalha num nível de contato com a dimensão espiritual em uma outra dimensão de concentração. O médium, olhos fechados, doutrinador, dialogador, terapeuta pela palavra, seja lá o nome que queiramos dar, olhos abertos, olhos da alma, ouvidos físicos, ouvidos da alma, para entender o estado de sofrimento psíquico daquele indivíduo. Daí, nessa parte final, preparando para o próximo encontro, Filomeno vai dizer assim: em face, portanto, desses estados mórbidos, o estado mórbido é aquele estado de adoecimento, de enfraquecimento, originados nas existências passadas por desrespeito aos soberanos códigos da vida, abrem-se largas brechas que facultam e estimulam as parasitoses espirituais. E essa parasitose, uma vez instalada, degenera em síndromes ou síndromas obsessivas, não raro, prolongando-se até se converterem em subjugações de curso irreversível. Este é o desdobramento que Filomeno dá ao conceito de obsessão que está em A Gênese. Da simples influência de natureza moral imperceptível até a desorganização total do organismo.
Então vejam que o alinhamento doutrinário de Filomeno é algo impressionante. É lógico, Filomeno, quando encarnado, estudou a doutrina espírita. Então, retorna para a dimensão espiritual já de posse de algum patrimônio de natureza intelectual. E lá, depois de algumas décadas de estudo, une-se ao nosso querido e inestimável Divaldo Pereira Franco para nos presentear com esta série de livros que estão a funcionar como terapias para nós mesmos. A maior dificuldade do obsidiado é reconhecer-se como agente causal. A obsessão é um efeito. Nós não temos consciência do que fizemos. Nós encerramos, há pouco tempo, a obra Tramas do Destino e tivemos, nos capítulos finais, a compreensão do drama existencial de Lisandra e de seu pai Rafael, que se comprometeram, em especial Rafael, o comprometimento dele começa segundo os espíritos trouxeram, porque muito provavelmente vinha de muito mais tempo, no século XV. E ele vinha patinando até o século XX. 500 anos, vai e volta, mata, morre, mata de novo, morre de novo. É preciso que nós entendamos isso, que nós nos perdoemos, façamos essa análise. Eu tenho algo dentro de mim que motiva toda essa sofreguidão. Se eu não fizer este movimento, eu vou sempre colocar essa influência espiritual como algo do maligno, do campo mítico, luciferiano, aquele que brigou com Deus e disputa a supremacia sobre as almas que estão na face da terra. E aí fica fácil. Eu tiro a parcela de responsabilidade do porquê ele está na minha vida. Via de regra, nós dizemos que o diabo está presente na minha vida porque ele quer disputar com Deus quem será o vencedor, aquele que terá posse sobre minha alma. Aí eu tenho que me corrigir para que eu não seja conquistado por essa dimensão. É uma meia-verdade. O Espiritismo vai dizer assim, olha, este ser não disputa nada com Deus, porque com Deus ninguém pode disputar. Ele está no estado de ignorância, muito provavelmente porque você o colocou nessa condição. Quando deveria instruí-lo, você o prejudicou. E agora ele só está ali cobrar, porque você, quando digo você, estou dizendo eu, viu, gente? Eu, portanto, desrespeitei os soberanos códigos da vida. E se eu desrespeitei, eu tenho que voltar a respeitar. Mas eu tenho que trazer aquele que está à retaguarda. Mas quando a gente não percebe isso, aquela brecha está aberta. Mesmo que seja uma pequena fissura. E será por meio desta fissura que este parasita infiltrar-se-á em nosso campo mental. Como veremos nos nossos estudos, há uma evolução dentro do processo obsessivo, ou melhor dizendo, há uma progressão do comprometimento da mente nos processos obsessivos. Quanto mais vigilantes estivermos,
nas fases iniciais, perceberemos essas inconsistências, esses incômodos. Não iremos nos alongar mais, abrindo espaço desde já para que troquemos impressões ou apresentadas sejam dúvidas ou questionamentos, porque este capítulo, como eu disse no início, ele demandará alguns encontros. E aqueles que conosco já estão acostumados, sabem que o fator pressa não é uma característica do nosso estudo. Nós vamos paulatinamente, analisando de uma forma muito tranquila, e, como eu disse no primeiro encontro, como meu propósito existencial é concluir o estudo das obras de Filomeno, quanto mais demorar, mais tempo eu permaneço encarnado. Então, vamos lá. Tem muito livro ainda pela frente, e eu pretendo permanecer ainda, porque preciso retificar muita coisa. Não, eu acredito que talvez, se eu usei essa palavra, que teve um comentário aqui, se eu usei a palavra excrescência, por favor, retifiquem para secreção, embora eu não me lembro, mas revendo, depois de gravado o nosso estudo, eu gostaria que fosse retificado para secreção. Não, está tranquilo, não se preocupe, o estudo é para isso mesmo. Joana de Ângeles afirma que a mente é uma espécie de secreção. Embora seja também uma palavra um tanto quanto não usual, é para dizer que ela sai do interior, é uma projeção do espírito.